Podcast Guarabira no ar para você a partir de agora, com mais uma grande entrevista. E é claro, a gente faz questão de dizer que é com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para trazer para você mais um episódio, dessa vez nosso 6º episódio. Semana passada não tivemos, pequenos problemas e não tivemos como trazer a entrevista da semana. Hoje sim, a gente traz o nosso entrevistado e tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje eu recebo aqui no nosso podcast o pastor Antônio da Costa Júnior, ele que é o líder da igreja congregacional aqui na cidade de Guarabira. Daqui a pouco já vai começar a trazer pra gente o seu boa noite, falar um pouco sobre a sua história, o seu trabalho, enfim, vamos conhecer um pouco desse homem de Deus também que ajuda muita gente aqui na cidade de Guarabira. E eu quero desde já agradecer a você que está em casa, no trabalho, enfim, onde quer que você está nos acompanhando. Nós queremos agradecer a sua audiência e pedir para que você possa se inscrever no nosso canal, tá certo? Deixar o teu comentário e também compartilhar o nosso link. Aliás, essa sua interação é muito importante para que a gente possa alcançar cada vez mais inscritos e também seguidores, tá certo? Você também nos acompanha lá pelo Podcast Guarabira, @Podcast Guarabira no Instagram, nossas postagens, a gente repercute sempre as entrevistas lá no nosso canal, tá bom? Eu inicialmente quero agradecer também ao meu amigo Tiago, todos que fazem parte da lanchonete Cantinho Doce aqui em Guarabira, é o nosso parceiro oficial, a lanchonete Cantinho Doce, que é um ambiente estritamente familiar, agradabilíssimo, onde você pode levar a sua família e saborear as melhores pizzas, os melhores lanches da cidade de Guarabira e, por que não dizer, de toda a região. Pastor Júnior, um abraço, bem-vindo ao nosso podcast Guarabira, é um prazer recebê-lo, amigo. Um abraço, boa noite, Juca, e é um prazer estar com vocês aqui no podcast Guarabira, estreando a minha participação, evidentemente. E sempre aceito convites assim, porque eu sei que vai rolar um bom papo, falar daquilo que a gente tem interesse, daquilo que pode ser interesse também de você que está nos assistindo, não simplesmente falar de religião, mas falar sobre a vida, falar sobre as coisas que Deus tem nos proporcionado, E com certeza momentos assim são momentos únicos, A gente tem que aproveitar cada momento, cada espaço para poder falar com o público, das mais diferentes pessoas que possam estar nos acompanhando. É verdade, o pastor Júnior, eu vou chamar de pastor Júnior, pastor? Fica à vontade. Eu sempre ouço as pessoas lhe chamando de pastor Júnior, Então, vamos facilitar aqui as coisas. Pastor Júnior, ele pastoreia a igreja congregacional aqui em Guarabira, que por muitos anos esteve sob o comando do pastor Severino Tavares, outra pessoa também bastante querida aqui na nossa cidade e, é claro, por todos os que congregavam e congregam ainda, naquela igreja. Pastor, eu queria que o senhor inicialmente falasse um pouco sobre a sua pessoa, para a gente lhe conhecer um pouco mais. Muito bem, Juca. Aliás, dificilmente as pessoas me chamam por Antônio, Meu nome é Antônio Pereira da Costa Júnior, ninguém conhece como pastor Antônio da Costa, como eu escrevo, coloco nos meus livros, é sempre pastor Júnior, onde eu vou. As pessoas me conhecem, me reconhecem assim, Para mim, isso é bobagem, tanto faz. O importante é a gente se comunicar, Eu sou pastor desde o ano 2000, Em o ano 2000 fui ordenado pela Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, ou seja, não pareço, mas há 23 anos já que sou pastor. Me converti na cidade de Esperança, natural de Esperança, na Paraíba aqui também, pertinho daqui de Guarabira. Passei um tempo como pastor em Esperança, depois fui trabalhar em igrejas no Pernambuco, trabalhei na igreja de Machados, uma cidade bem pequenininha, e depois fui trabalhar na cidade de Santa Cruz de Capibaribe. Passei 10 anos fora da Paraíba e aprove a Deus, há 11 anos estar aqui na cidade de Guarabira, onde Deus me trouxe de volta para a Paraíba, para pastorear nada menos do que a primeira igreja congregacional aqui da cidade, que tem história, é uma igreja bastante conhecida, uma igreja respeitada, pela história de vida, pelo pastor Tavares também, que deixou um legado fantástico, que inclusive, para quem não sabe, foi meu primeiro pastor, porque eu morava em Esperança e ele era daqui de Guarabira e ele foi dar assistência ali na igreja de Esperança e lá, quando me converti, ele me batizou, fez meu casamento e ainda consagrou a minha filha, que hoje está com 26 anos. Ou seja, tem toda uma história entre o senhor, sua família e o pastor Severino Tavares. E para quem não sabe, Severino Tavares, ele veio de Esperança.
né? Ele era de Esperança e saiu de Esperança para vir pastorear aqui a igreja de Guarabira, né? Então a igreja de Esperança completou 100 anos recentemente. A igreja aqui de Guarabira tem 86 anos, né, de história. Tá bom. E, inclusive, o pastor Júnior também é escritor, né, pastor? Sou escritor, pela graça de Deus. Eu tento ser escritor pela graça de Deus. Não é fácil, mas a gente tenta transpor aí algumas ideias. Aquilo que Deus tem nos dado, eu sei que tudo, para mim, tudo é graça de Deus, né? Os talentos que a gente tem não é de nós mesmos. É Deus que nos dá graça e a capacidade para poder escrever, para poder registrar no papel, né, muitas ideias, pensamentos, e eu tenho tido muito prazer também de fazer isso durante já algum tempo. Praticamente 10 anos que eu escrevi meu primeiro livro, comecei escrevendo poesias, né? Meu primeiro livro foi escrito em Pernambuco, Gotas da Alma era o título do livro, onde eu falo de poesia. Depois eu comecei a me desafiar com relação a alguns temas, que eu gosto muito disso. Eu gosto sou muito curioso, eu não sou nada, nenhum mestre, doutor, coisa desse tipo, mas sou curioso, gosto de pesquisar, gosto de estudar. E aí Juca me deu a vontade de escrever livros. E comecei escrevendo algumas poesias. Se quiser eu posso dar um breve resumo com relação a isso. Fica à vontade, fica à vontade. Comecei a escrever poesias e as pessoas começaram a gostar. Né? E eu disse, rapaz, eu posso ter até algum talento para escrever, né, alguma coisa. Tem essa veia poética, veio de onde? Tem alguém na família, não? Ninguém. Ninguém que eu saiba, né? Porque depois eu vou contar uma história também sobre a minha vida, que muita gente não conhece. E aí eu comecei a escrever poesia, as pessoas gostaram, e eu fiquei pensando, será que eu tenho condições de escrever algum outro estilo literário? Já sei, vou escrever crônicas, que crônicas, para quem não sabe, são pequenos trechos assim que a gente pega, tipo, faz uma fotografia de um momento, de algo. E eu escrevi um livro de crônicas também, baseado em Eclesiastes capítulo 3, quando diz assim, tudo tem tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. E cada tempo desse, eu escrevi um capítulo, né, do meu livro, tudo tem um tempo determinado. Então são crônicas um pouco reflexivas assim, biblicamente também, teologicamente, e as pessoas gostaram também, né? Eu disse, rapaz, eu acho que eu posso ir além, né, das crônicas. Vou escrever o quê? Vou escrever contos. E escrevi um livro de contos, um deles é esse aí que está contigo, Morangos Ingratos, esse que está embaixo aí. Morangos Ingratos eu escrevi o que é um conto. Contos são histórias maiores, né, com poucos personagens, que fazem com que a gente possa desenvolver pequenas histórias. Esse é um livro de contos diversos, não apenas na área religiosa, na área teológica, mas eu gosto de falar sobre o ser humano de forma geral, sabe, Juca? As suas dificuldades, as suas lutas, aquilo que todos nós passamos, independentemente de ser religioso ou não, independentemente de ser de alguma igreja, de alguma confissão. Nos meus livros, assim, que eu não falo sobre religião, eu trato sobre essas questões também, né? Escrevi um livro de contos, as pessoas gostaram também. Disse, rapaz... Esse título, Morangos Ingratos. Morangos Ingratos, né? É um título... Por quê? Um título interessante também, que as pessoas me perguntam, por que Morangos Ingratos? Né? Tem um livro de Caio Fernando Abreu, que é bastante conhecido há muitos anos, já falecido, inclusive morreu de AIDS naquele período da década de 80, 90, por aí, né, que ele tem um título chamado Morangos Morfados. O título do livro Morangos Ingratos, eu peguei um pouquinho desse título de Caio Fernando Abreu, mas também porque um dos contos, conta a história de uma moça que vendia morangos na feira livre, e uma pessoa se apaixona por ela e vai tentar conquistá-la, né, através da vendedora de morangos. Ele não gosta de morangos e vai comprar morangos para poder ter aquele contato. E aí conta-se uma breve história sobre a vida deles. Só que, por que Morangos Ingratos? Porque o final da história não é muito o que as pessoas esperavam que fosse, entendeu? Então ficou esse título, eu achei interessante por causa desse conto, por causa dessa jovem que vende morangos, né? E depois eu escrevi, disse, rapaz, eu vou escrever um romance. Será que eu tenho capacidade de escrever romance? Romance é difícil, né? E escrevi esse outro livro aí também, por quê? O nome desse livro é Histórias para quem não gosta de ler. Geralmente, vender livro,
não é fácil, né? Principalmente na nossa geração, que está tão acostumada às questões tecnológicas, né? Celular, computador e tal. Muito... Inclusive, pastor, a gente tem visto aí livrarias fechando, né? Livrarias fechando. Infelizmente. A questão cultural é muito difícil. E eu ainda sou de uma geração, Juca, eu acho que é bem mais novo do que eu, embora... Nem tanto, viu, pastor? Embora tenha minhas dúvidas. Mas eu ainda sou do tempo que a internet estava começando. Então, se a gente quisesse conhecer alguma coisa, a gente ainda era... Eu sou do tempo que a gente ainda ia para a biblioteca, né, da cidade para poder... Somos desse tempo, viu, para poder pesquisar alguma coisa, para fazer um trabalho escolar, por exemplo. Isso. Hoje em dia, os jovens muitas vezes não sabem nem o que é biblioteca, né? Enfim, e eu comecei a escrever livros, e as pessoas, eu sempre oferecendo meus livros, e as pessoas diziam, mas eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler e tal. Eu disse, pode ser de uma coisa, vou escrever um livro, histórias para quem não gosta de ler. E aí surgiu esse livro, que são pequenas historiazinhas, pequenas crônicas de uma página, no máximo, uma página e um pouco, para as pessoas começarem a ter o gosto pela leitura. Sempre costumo dizer, não é minha frase, é do grande Rubem Alves. Rubem Alves dizia que a gente primeiro tem que ter a prática da leitura, para a gente depois ter o hábito da leitura. Quando a gente consegue ter o hábito da leitura, a gente consegue depois amar a leitura. Né? Tem muitas vezes as pessoas querem forçar a leitura, a pessoa não lê porque algo forçado nunca é bom. Eu, por exemplo, eu não gosto de ler. Eu leio por obrigação, por obrigação. A minha profissão obriga que eu leia, que eu busque informações, mas assim, eu confesso que eu também não gosto de ler. É a questão que muitas vezes impõe isso para nós, quando éramos jovens, até você tem que ler para fazer uma prova, você tem que ler para fazer tal exercício. Então a leitura se tornou como algo obrigatório. E a gente começa a crescer achando que a leitura é algo ruim. Entende? E a gente associa isso não ao prazer, mas a um castigo. Eu tenho que ler por obrigação para poder fazer tal coisa, né? Então, eu até meus 17 anos, eu também não gostava de ler. Eu estudei no colégio agrícola, em Lagoa Seca, né? Fiz o científico lá em Esperança, aí terminei deixando o científico para fazer o curso agrícola. Eu sou técnico agrícola, para quem não sabe. Há mais de 2 décadas atrás, eu me formei, eu sou técnico em agropecuária pela escola de Lagoa Seca, Assis Chateaubriand. E na escola, era assim, Juca, a gente ia de manhãzinha, né, 6 horas da manhã, eu pegava o ônibus de Esperança para ir para Lagoa Seca. Então eu chegava na beira da estrada, que o ônibus ia direto para Campina Grande, levar os estudantes, e a gente descia, e eu ia a pé para a escola agrícola, mais ou menos 2 a 3 quilômetros, para ir para a escola agrícola, passava a manhã inteira estudando, almoçava lá, passava a tarde inteira estudando, entendeu? E voltava à tardinha para a Esperança. Uma luta, viu? Foi essa luta durante 3 anos. Nessa época, o curso agrícola tem que ser 3 anos e a dupla jornada, porque dava as matérias técnicas e as matérias normais, né? Hoje em dia você faz em 2 anos, se não falha a memória, e meio expediente. Não precisa mais ser os 2 expedientes, né? Então a gente pegava na enxada de tarde e num livro, e lá tinha um período do almoço. Então a gente não tinha o que fazer, vamos ler. Então foi aí que eu comecei a ter o hábito da leitura. Quando eu tive o hábito da leitura, de ler, não por obrigação, mas para passar o tempo, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso que a gente tem hoje. Eu não sei até que ponto o WhatsApp e redes sociais é bom, viu, pastor? É bom, não deixa de ter suas vantagens, mas... Então tem um lado positivo e negativo, né? É verdade. E naquela época não tinha essas distrações, a gente podia dizer assim, e a única distração que a gente tinha era ler, para passar o período, para vir as aulas à tarde. Seus pais, eles foram importantes nesse processo para o senhor também gostar de ler? Eles incentivavam? Nenhum dos meus pais, nem meu pai nem minha mãe, nunca gostaram de ler. Meu pai não tinha nem o primeiro, a gente chama, né, antigamente... Primeiro ano científico. Primeiro ano, falava, primeiro né? grau, que a gente chama primeiro grau, né? Hoje em dia é diferente. É. Minha mãe estudou até a 5ª série. Então eu não tive um exemplo de pessoas que gostavam de ler. Mas meus pais sempre me incentivavam a estudar. Inclusive foi o primeiro, eu sou
filho de 3, tem um irmão mais novo e uma irmã mais velha. Eu fui o primeiro a terminar um curso técnico que nem meus irmãos tinham terminado. E depois eu fiz a faculdade de teologia. Né? Mas, com relação a esse hábito da leitura, comecei a ter esse hábito com 17 anos. Então, comecei a ter o hábito, depois do hábito, como diz Rubem Alves, em um amor. Quando você se apaixona pela leitura, aí acabou. Aí você não precisa mais ler por obrigação. Aí a leitura não se torna mais uma obrigação, se torna um prazer. Um prazer, né? Então, hoje eu sinto, por exemplo, se eu passar um dia sem ler pelo menos um capítulo, né, eu já sinto falta. Para mim faz falta o amor pela leitura. E principalmente na minha área, na área de pastor, de teólogo, né, de professor também, que eu sou professor de seminário. Né, eu tenho que estar sempre estudando, me atualizando, lendo, pesquisando. E a internet veio também para nos auxiliar nesse lado. Em contrapartida, né, como você bem disse, o hábito de abrir o livro, hoje em dia está sendo muito mais complicado. Embora que ainda tem muitas esperanças com relação a isso. Né? A gente tem hoje, Juca, muito conhecimento. Muito conhecimento. Hoje você tem conhecimento, né, exageradamente, né, profundo. Muito conhecimento. Mas os alunos hoje, os professores talvez, né, ou muitos, não conseguem traduzir o conhecimento para a sabedoria, né, na sabedoria diária. Inclusive, até saiu uma pesquisa um tempo desse, eu li, fiquei assim chocado. Diz que a maioria das pessoas que se formam hoje, pessoas que estão nas faculdades, que se formam, nunca leram um livro completo da sua área. Isso é algo para ver preocupante. A paixão cultural, né, que reflete também nessas pessoas que, se não por obrigação, mas tinham que ter... Tem que ter mais dedicação nessa área. Mais dedicação, como é que vai ser esse profissional, né? A sua atualização. Então, eu me preocupo muito com isso. Embora que assim, eu tento passar isso também para minha filha. Ela se formou recentemente em enfermagem pela UFCG. Hoje trabalha como enfermeira no Hospital de Areia. Lá em casa eu vejo minha esposa, é psicóloga, e ela adora ler. Adora, ela se brincar, ela debulha um livro, dependendo do tamanho, numa noite, 2 noites. Né? Eu acho muito bonito. E para ela, que trabalha nessa área também, é muito importante. Né? Muito importantíssimo. Quem é psicóloga tem que ler e ler muito, né? Não é ler pouco, não. Psicólogo, na área de humanas, de forma geral, tem que se ler muito, né? Aliás, deixa eu lembrar aqui que o pastor trouxe aqui alguns livros para a gente sortear, né? E dizer a você que está nos acompanhando e quer concorrer a um livro desses aqui, você deixa um comentário aí, deixa uma pergunta para o pastor Antônio da Costa Júnior, se for da sua vontade, então apenas participar aí para que a gente possa anotar aqui o teu nome, tá certo? E colocar aqui para a gente fazer um sorteio no final do nosso podcast de hoje, tá certo? Pastor, e pegando ainda nessa questão da leitura, eu queria levar aqui agora para o lado da Bíblia, né? Todo ser humano, todo cristão, ele tinha também que ter, pelo menos que ler a Bíblia uma vez na vida, e, sei lá, um curso bíblico para aprender um pouco mais, porque é o que nos orienta, né? A Bíblia é a bússola, né? A bússola da nossa alma. E é importante a gente fazer a seguinte distinção aqui, Juca. Eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, não estou falando de confissão religiosa, isso é o de menos, né? A gente está falando da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Independentemente da sua confissão religiosa, a Bíblia é a palavra de Deus e tem palavras para a nossa alma, para o nosso dia a dia, e ela é tão atual, como diria Billy Graham, ela é tão atual como o jornal de hoje. A Bíblia foi escrita há mais de 12 mil anos atrás, no entanto, ela trata de temas e de assuntos que são importantes para o homem de hoje. Mesmo nessa modernidade toda, mesmo com essa tecnologia toda, a Bíblia ela é o alimento para a alma. Infelizmente, as pessoas que não têm nenhum hábito de ler, né, um livro, quando olha a Bíblia, por exemplo, vê aquele calhamaço, que na realidade a Bíblia é uma biblioteca, é uma coleção de 66 livros, né, só que é fundida num livro só, e as pessoas acham muito complicado ler a Bíblia. Quero dar um conselho: se você quer ler a Bíblia, não comece pelo Antigo Testamento.
Não comece por Gênesis. Era justamente o que eu ia lhe perguntar, pastor. Para quem nunca teve orientação nenhuma e pensou, eu vou começar a ler a Bíblia. Por onde começar? É uma pergunta que eu acho que é fundamental. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha prática de leitura, né? Quando eu comecei a ler a Bíblia, foi muito interessante. Porque eu comecei a frequentar a igreja congregacional em Esperança, né? Um amigo meu me levou. O senhor é de família católica ou evangélica? Minha família é toda católica. Católica. Né? Minha irmã, que mora em Campina Grande, é a única evangélica da família. Né? Mas eu digo aqui, olha, católico, evangélico, isso é só nomenclatura. Uhum. O importante é você conhecer o evangelho. O importante é você conhecer Jesus, entendeu? Tem gente que conhece Jesus na igreja católica. Aliás, quando Martinho Lutero fez a reforma protestante, onde é que Martinho Lutero estava? De onde ele era? É da igreja católica. Católica, é verdade. Ele era monge agostiniano, só que ele descobriu a Bíblia e começou a ler. Eu costumo dizer, pastor, eu gosto, aliás, de dizer às pessoas o seguinte, que em todo lugar, se eu dizer agora há pouco também, não sei de quem a gente estava falando exatamente, mas que tudo tem um lado positivo e o lado negativo. A igreja é feita por pessoas, né? Por pessoas. Seres humanos, então há falhas também, né? Pessoas... Ninguém é perfeito, pessoas falhas também, cheias de pecados como eu e como você, né? Como certa vez uma pessoa me perguntou, Juca, você acredita que há pessoas salvas dentro da igreja católica? A minha resposta foi a seguinte, da mesma forma que eu acredito que existem pessoas perdidas dentro da igreja evangélica. eu gostei da resposta, muito Entendeu? Boa. Muito boa. Então não é o local... E aí faz a gente refletir, né, nisso aí. Faz refletir, Nem sim. todo mundo que está na igreja evangélica, de fato, encontrou a Cristo. Às vezes ele vai por conveniência, às vezes vai porque o pai leva desde criança, mas nunca conhecia, de fato, o evangelho. Então, quer ler a Bíblia, comece pelo evangelho. Comece pelo Novo Testamento. Novo Testamento. Quando eu comecei a ler, eu estava só voltando aqui ao assunto, eu me converti em 1990, comecei a estudar na escola agrícola em 91, e eu ganhei o Novo Testamento dos Gideões. É um trabalho fantástico que os Gideões fazem, aqueles que colocam o Novo Testamento nas escolas, sim, né? sim. Nos hospitais, né? Para qualquer um pegar, ler de graça. Né? Então comecei a ler, comecei a devorar o Novo Testamento. E aquela é a mensagem do Novo Testamento que fala sobre a história de Jesus, fala sobre quem é Jesus, o que ele fez por nós, e depois continua falando sobre a história da igreja, depois entra nas epístolas. Aí você lê toda aquela história, a sua mente faz uma revolução fantástica na sua alma. Aí você começa a olhar, começa a fazer a diferença entre ser religioso e ser de Cristo. Entendeu? É porque são duas coisas diferentes, né? Totalmente diferente. Tem gente que é muito religiosa, mas não tem nada de Cristo. Tem gente que vive dentro da igreja, como as pessoas chamam, barata de igreja, mas não tem nada do evangelho, da alma. Tem gente que vai pra igreja, pastor, já sai falando mal do irmão, né? Tem isso, ou seja, não entende nada do evangelho. O evangelho não faz isso. O evangelho muda a nossa perspectiva, muda a nossa mente, muda a nossa alma, muda o nosso olhar. A gente começa a olhar as pessoas com mais misericórdia, entende? Começa a olhar as pessoas vendo quão pecador nós éramos e elas são também, e como a gente é alcançado pela graça e não deixa de pecar, da mesma forma as pessoas devem ser alcançadas também pela graça de Deus. Acho que quando você lê o evangelho nesse sentido, você começa a tirar toda a religiosidade, sabe? Da alma e tudo mais, e começa a perceber que o evangelho vai muito além de nome de igreja, de placa de igreja, sabe? De denominação. O evangelho é muito mais do que isso. Cristo é muito mais do que isso. O grande problema é que algumas igrejas querem fechar Cristo à sua instituição. Entende? Como diz assim, não, Cristo é o nosso, então quem não for do nosso gueto, né? É como se tivesse, como é que eu posso dizer, receio dessa pessoa descobrir uma coisa de repente diferente. Mais interessante, mais próxima de Deus e deixar ele para lá. Deixar a religião, para mim isso é uma grande libertação, quando você entende que ser religioso é uma coisa e ser de Cristo é outra. Né? As pessoas são apegadas à religião e à religiosidade. Eu sempre prego isso na igreja. Olha, eu sou da igreja congregacional, me converti na igreja congregacional, mas a igreja congregacional não salva ninguém. A salvação não está numa instituição, nem está em pessoas. Não está no pastor da igreja, nem no bispo, nem no apóstolo, seja lá quem for. A salvação está numa pessoa, e essa pessoa é Jesus de Nazaré. E aí está a importância da leitura da Bíblia, para ter o conhecimento da verdade. Exatamente. Né? E de repente discordar
Do padre, do pastor. Exatamente. Do bispo, do papa, enfim. Não é pecado discordar. Pois é. Desde que você busca a verdade. O Martim Lutero, quando ele descobriu a Bíblia, que naquela época, né, 1517, quando ele faz a Reforma Protestante, o povo não tinha acesso à Bíblia, palavra. Né? Ele tinha porque ele era monge agostiniano. Uhum. Então ele se tornou como doutor, ele era doutor em teologia. Começou a ler a Bíblia e algumas coisas ele foi vendo e não batia o que estava na Bíblia e o que ele via, por exemplo, na religião. E ele não queria sair da igreja. Ele queria que a igreja mudasse para melhor, né? Para melhor. A igreja redescobrisse o que ela tinha perdido lá com Paulo, com Agostinho e tudo mais. Só que chega a um ponto que houve um embate, né? Ou ele saía, ou iam matá-lo. Como mataram a muitos, né? Que tentaram pregar algo diferente do que a igreja tinha estabelecido. E aconteceu muito isso no decorrer da história. Os pré-reformadores, os reformadores, os pós-reformadores, todos eles passaram por lutas tremendas porque eles amavam a palavra, amavam a verdade. E quando a gente ama a verdade, é interessante demais, Juca. Porque quando você ama a verdade e conhece a verdade, quando você escuta alguma coisa fora da verdade, mesmo que seja dentro da sua igreja, aquilo lhe, entendeu? Lhe acusa. Rapaz, isso aqui não é... É verdade. Isso aqui não é bíblico, não. Isso aqui, olha... Tá... Às vezes vem pessoas que vão pregar até na igreja, pessoas que até dão estudo, né? Que eu não estou dizendo aqui que a gente é melhor do que as pessoas, né? Evidentemente. A gente está sempre em busca de conhecer mais, mas tem pessoas que pregam determinadas coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Tem nada a ver com a palavra e não tem nada a ver com Jesus. E, infelizmente, né, muitas igrejas que pregam coisas que não tem nada a ver com o evangelho, parece que são as que mais crescem. Porque oferece aquilo que o homem muitas vezes está em busca. É aquela coisa, né? Vai no ponto fraco do ser humano, né? Isso. Às vezes é uma igreja que lhe garante e lhe promete o mundo e o fundo, né? Prosperidade, cura, enfim, e tal. E aí o cara tá naquela vida sofrida e, rapaz, ali eu acho que eu vou me dar bem, né? Então... Ou eu escuto aquelas pessoas, rapaz, não tinha nada, agora eu tenho isso, tem aquilo. Então ele vai querendo... Agora eu tenho 10 carros, tenho um apartamento, tenho uma mansão lá na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, enfim... Deus, né? Eu acho que Jesus não é isso, né? E a pessoa que muitas vezes, como você disse, está passando algum problema financeiro, agora, rapaz, eu vou ali, porque ali fulano conseguiu, eu vou conseguir também. Aí começa a fazer barganhas com Deus. Como se Deus fosse, né, um banco que você vai investir tanto para tirar tanto depois. Aí quando você lê o Evangelho, aí você olha assim, rapaz, não tem nada a ver. Preste bem atenção, uma vez eu estava escutando um determinado programa, aí o pastor estava dizendo o seguinte, olha mesmo, aí ele estava falando sobre prosperidade, que Deus quer que você seja rico, que só fala sobre dinheiro e tudo mais. Aí alguém da rádio ligou num programa, disse, pastor, por que o senhor não fala sobre salvação? Por que o senhor não fala sobre perdão dos pecados? Por que o senhor não fala sobre nova vida em Cristo e tal? Aí o telefone caiu, né? Caiu. Desligaram. Na hora, caiu. Aí o pastor disse, está vendo? Isso é uma mentalidade desses crentes hoje. Está vendo aí? Aí disse uma frase que eu nunca esqueci, isso faz muito tempo que eu escutei. Ele diz assim, de que adianta ser salvo e não ser próspero? Aí eu fiquei olhando assim, meu Jesus, o Evangelho diz justamente contrário. Que coisa, né? O Evangelho diz que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perder a salvação, né? Então o Evangelho vai totalmente de encontro àquilo que as pessoas têm pregado hoje em nome de Deus, né? Infelizmente, se prega em nome de Deus. E as pessoas escutam aquilo e não conhecem a palavra, aí absorve como se fosse em nome de Deus aquilo, mas não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus. Eu escrevi até no meu livro, Tudo Tem um Tempo Determinado, eu escrevi falando sobre isso também, que eles diziam o seguinte, que de fato os discípulos de Cristo têm que ser prósperos e tal, tem que ter dinheiro. Eu disse, se prosperidade, porque eles pegaram o versículo que distorce a palavra, né? Pegaram o versículo e diz assim, que Jesus nos prometeu uma vida abundante. Aí eles pegam esse versículo e dizem, vida abundante, então é vida cheia de riqueza, de dinheiro e de prosperidade. No entanto, no Evangelho, se vida abundante fosse ter dinheiro, riqueza e prosperidade, e foi isso que Jesus prometeu, se foi isso que Jesus prometeu, então ele mentiu. Porque nenhum dos discípulos tiveram vida financeira como as pessoas pregam hoje em dia. Pelo contrário. Não tiveram vida fácil, né? Pelo contrário, todos sofreram, todos morreram, todos foram assassinados
menos o evangelista João, que morreu exilado na ilha de Patmos. Então, a vida abundante que Jesus fala ali, não é uma vida de dinheiro, é uma vida que você está cheio de Deus. E isso lhe basta. Independentemente daquilo que você passa. É o que Paulo fala em Filipenses 4,13, que muita gente pega esse versículo como se fosse, né, e distorce. O que é que diz Filipenses 4,13? Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Em outra versão vai dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então as pessoas pegam esse versículo e dizem: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Então posso tudo. Posso comprar um carro novo, posso, entendeu, ter uma casa na praia. Mas não é isso que Paulo está falando. Se você ler os versículos anteriores, sabe o que é que Paulo vai dizer ali? Paulo está dizendo: irmãos, eu agradeço a vocês pela oferta que eu recebi. Saiba de uma coisa: eu sei estar honrado e sei também estar passando necessidade. Eu sei ter comida, como eu sei também passar fome. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Não é diferente? É diferente. Paulo está dizendo: eu posso passar qualquer situação, porque a minha força, a minha fortaleza é Jesus. Pois é, e aí eu lembro que o senhor faz parte, lidera uma igreja hoje, que era comandada há pouco tempo por um pastor Severino Tavares. Esse pastor que dava exemplos, né, de uma pessoa simples, de uma pessoa que não tinha regalias, de uma pessoa que andava a pé, a gente via... Diferente de muitos apóstolos de hoje. Eu trabalhei na Rádio Cultura há muito tempo de controlista, a gente conversava agora há pouco antes de começar a entrevista, aí eu controlei muitas vezes no programa da igreja, com o pastor Severino Tavares. Ele chegava lá com uma sacolinha, né, uma pastinha na mão com o material do programa. E assim, como é, pastor, para o senhor hoje dar sequência a um trabalho lindo, maravilhoso, que foi feito pelo pastor Severino Tavares aqui em Guarabira? Desafiador, né? Pastor Tavares, como eu já disse, fez parte da minha história, fez parte da história da minha família, fez parte da história da minha esposa, fez parte da história até da minha filha quando ela era bebezinha ainda, né? Fez parte da minha história. Inclusive, Juca, para quem não sabe, quando eu me converti, eu tinha muita sede de aprender. Uhum. Até hoje eu ainda tenho. Não sei de nada. Sou um eterno estudante. Né? E na época, pastor Tavares saía daqui de Guarabira e ia para a Esperança, que lá em Esperança não tinha pastor, e ele ministrava muito sobre seitas e heresias. Seitas e heresias, para quem não sabe... Ia perguntar agora, me explica o que é isso, pastor. Seita é todo grupo que não tem nada a ver com o cristianismo histórico verdadeiro. Tem muitas igrejas hoje que são consideradas seitas porque elas descreem de muitas doutrinas bíblicas. Por exemplo, nós cremos que Jesus é Deus. Uhum. Isso é bíblico, a gente tem como provar isso, nós cremos nisso. A seita nega a divindade de Cristo. Depois, se você quiser, posso dar as 4 operações bem fácil de entender o que é uma seita e o que é uma religião verdadeira, eu faço. Por favor. Então, o que acontecia? Tavares ia para a Esperança e ele ministrava estudo bíblico. Quando ele começou a ministrar, eu fiquei fascinado. Eu, antes de encontrar Cristo, eu tinha muita sede de Deus. Né? Eu tenho muita sede de Deus. Eu comecei a ler uma biografia de um camarada chamado Siddhartha Gautama. Já ouviu falar de Siddhartha Gautama? Não. Vou dizer agora, você vai saber quem é. É o conhecido Buda. Ah, o Buda, né? É o Buda. Uhum. O nome dele é Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Entendeu? Aí eu comecei a ler a história de Buda e achei aquilo fantástico. O meu desejo era ser budista. Imaginou? A largura hoje eu já tenho, né? Só faltava cortar o cabelo e ficar careca. Mas eu tenho muito desejo de ser budista. Aí eu comecei a estudar filosofia budista, comecei a estudar sobre a história de Buda. Achei fantástico, um jovem que deixa sua riqueza e vai em busca da iluminação e coisa, né? Uma história fantástica. Só que quando eu me deparei com a história de Buda, o budismo não fala sobre pecado. Na filosofia budista não existe o pecado. Entendeu? Só que eu vi o pecado em mim. Na minha natureza, eu sei o que é pecado. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Eu sei quando eu desobedeço a Deus, eu sei quando... Né? Todos nós sabemos. Está na nossa consciência, Paulo vai dizer. Mesmo que você não conheça nada da palavra, a sua consciência lhe acusa quando algo é certo ou errado. Verdade. Até quando a pessoa é criança, que não sabe nem ler direito, não sabe nem, né, falar direito, mas ela sabe muitas vezes o que é certo e errado, porque já está na sua natureza, né? E quando eu vi isso, eu vi que o budismo não me dava a resposta que eu queria. Eu comecei a ler o Novo Testamento.
Aí, ao invés de Buda, eu descobri o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, que além de falar de pecado, ele prometeu tirar essa condenação da minha vida e da minha alma. Eu disse, rapaz, isso é a verdade. Não tem para onde fugir, entendeu? Então, quando Tavares começou a falar sobre várias religiões, aquilo também despertou em mim o desejo de ser apologista. Hoje eu sou apologista também. Pastor, o que é apologista? Uhum. Apologista é aquela pessoa que defende a fé. Por exemplo, não tem apologia, pessoas que fazem apologia ao crime, isso. Né? Pessoas que fazem apologia à droga. Isso. Apologia é aquele que faz a defesa da fé cristã. Então eu fiz um curso há um tempo atrás, no Instituto Cristiano Pesquisa, onde a gente se dedica sobre vários meses para estudar só as religiões. Para ver os erros e para ver como a gente pode combater as religiões. Entende? E também ajudar pessoas Sim. que estão envolvidas nas religiões que muitas vezes não descobrem a verdade. E como Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Tavares foi que despertou em mim, né, o desejo de ser apologista, de estudar mais, de conhecer mais. Que eu achava que ele, que não tinha feito curso de teologia, para quem não sabe, Tavares nunca fez um curso de teologia, nunca se formou num seminário. Ele era autodidata. Era alguém que estudava, lia, entendeu? E conhecia a Bíblia como ninguém. Eu conheci pessoas também, pastor, que quando começava a falar da Bíblia, parecia que a gente ouvindo a pessoa falar, parecia que ele viveu lá naquele tempo. Falava com propriedade, era fascinante, né? Era assim que era, pastor? Demais. Tavares conhecia a Bíblia assim, conhecia versículo, ele tinha um programa, né, a Bíblia no ar. A Bíblia no ar. As pessoas faziam qualquer pergunta, Tavares respondia, né? Toda semana alguém mandava as perguntas e no sábado seguinte ele já trazia E preste atenção, sem internet. Sem internet, é verdade. Sem internet. Ia para a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, e tem outra que coisa, eu sou testemunho, era tudo manuscrito, viu, pastor? Tudo manuscrito e na hora ele... Hoje em dia é fácil, você tem internet, né? Com uma pergunta, o cara vai no Google. Eu quero ver sem Google se a pessoa responde. A própria Bíblia hoje está disponível, né, em aplicativo celular. Né? Hoje, quando eu era seminarista, para eu poder fazer um trabalho, eu digo seminarista de hoje. Para hoje você tem tudo nas mãos. Quando eu era seminarista, a gente tinha que tirar xerox do livro para poder ler, para fazer resumo, para fazer trabalho. Hoje em dia a pessoa tem tudo nas mãos, tem livro de graça, em PDF. Na minha época não tinha nada disso, tinha que pesquisar, tinha que ralar. Claro que hoje em dia, né, o grande desafio é, de fato, ter tempo e se disponibilizar para isso. Às vezes é só preguiça mesmo. Mas, enfim, só concluir a parte de Tavares. Um repórter uma vez me perguntou, pastor, eu estava chegando aqui em Guarabira, né? Pastor, a gente sabe da história de Tavares e tal. Como é que o senhor encara aí ser pastor da mesma igreja, o pastor Tavares? Era a pergunta que eu ia lhe fazer agora, né? Foi complicado, foi difícil. Como é que foi esse processo para o senhor até assumir a igreja? Veja bem, aí a minha resposta foi a seguinte, eu dou a mesma resposta hoje. Se eu sair daqui de Guarabira um dia, que Deus é quem sabe o tempo que a gente pode, fica em determinado lugar. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 5, 10 anos, pode morrer aqui, ninguém sabe. Eu disse assim, se eu sair com 10%, né, do prestígio que Tavares tinha, para mim já estou satisfeito. Verdade. Entendeu? Minha mãe é católica, mas era apaixonada pelo pastor Severino Tavares. Muita gente, a gente escuta muito isso aqui na cidade de Guarabira, né? Eu não chego aos pés, né, da história que ele teve aqui em Guarabira. Como eu disse, eu saio daqui 10%, eu já estou satisfeito. Quando eu assumi a igreja, já tinha passado um pastor aqui depois de Tavares. Né? Não lembro. O pastor Sandro, ele passou aqui uns 7 anos aqui em Guarabira. Depois ele saiu, hoje ele é pastor em Patos. E aí eu assumi o trabalho aqui. Né? Então, quando eu assumi, e sempre tem isso, não tem para onde correr. Né? A gente tenta fazer o trabalho, mas sempre tem as comparações. Né? Porque aí você vai ser sempre comparado com o seu antecessor, né? Não tem o que escapar. É a mesma forma, por exemplo, de um gestor que assume um trabalho, né, numa cidade, um prefeito, por exemplo, ele vai ser sempre comparado com... o cara grava uma música, aliás, regrava uma música, aí o cara diz, ficou melhor com... Exatamente. Tal, né? Exatamente.
Então, até hoje eu escuto assim, ó, no tempo de Tavares. Complicado, pastor. É assim mesmo. Mas a gente tem que lidar com essas coisas. São pessoas que, né, que amavam o pastor, amam, né? Eu amo também o pastor Tavares, né, por tudo que ele representa na minha vida, né? E aos poucos, quando o tempo for passando, a gente tentando fazer um trabalho, é que as pessoas vão dar, de fato, o reconhecimento. Um dia, às vezes, quando a gente sair, aí vinha outro, rapaz, no tempo pastor Júnior. Mas é natural, a gente tem que entender que essas coisas acontecem. É normal, né? Normal. Deixa eu agradecer aqui a audiência, o pessoal que está nos acompanhando, a Vera Claudino, já mandou aqui uma boa noite pra gente, pastor. Obrigado, Vera. Boa noite pra você também. A minha mãe, Dona Hilda, falei nela. Também está nos assistindo, né? E dizer que você que está nos acompanhando, manda aí o teu recado, deixa a tua pergunta, enfim, deixa o teu comentário para você concorrer. Eu estou aqui com 2 livros, né? Que o pastor trouxe para a gente sortear. Isso aqui é seu, você tem aqui, ó, aliás, 5 livros. 2 são meus. Eu digo 2 porque são 2 edições, né? Mas aqui tem 5 livros. 5 livros, tá certo? Para a gente sortear aqui para você, ó. Escritos pelo pastor, que ele também é escritor, e aqui ele traz contos diversos para a alma, né, que é intitulado Morangos Ingratos e Histórias para quem não gosta de ler. Acho que essa aqui vai servir para mim, viu, pastor? Então, se você quer concorrer, quer ganhar, de repente, é só comentar aí, deixar marcar tua presença no nosso podcast, e você vai estar também concorrendo a um desses exemplares, tá certo? Deixa eu agradecer aqui mais uma vez ao Cantinho Doce, dizer que a lanchonete Cantinho Doce tem as melhores pizzas e os melhores lanches de Guarabira da região, com um ambiente totalmente familiar, um atendimento formidável de seu Paulo, Dona Ana, o Tiago, enfim, a Angelita, né? Dizer que em Guarabira, quem não conhece o Cantinho Doce, né? Pastor, o senhor conhece o Cantinho Doce, não? Tanto conheço como sou cliente ali, quase toda semana quando vem um pastor de fora, tem que levar para o Cantinho Doce. As pessoas amam, os pastores amam a pizza, a batata recheada. Olha, é fantástico. Quando as pessoas saem daqui, rapaz, que pizza gostosa. A que eu mais gosto, banana com canela também é maravilhosa. Enfim, Cantinho Doce faz parte também da nossa história. Seu Paulo é fantástico, o Tiago também. Um abraço aí pro pessoal do Cantinho Doce. É costumeiro sair da igreja e correr pro Cantinho Doce, né, pastor? Exatamente. Quando a gente pode, né? O pastor não tem tanto dinheiro como as pessoas acham que tenha, principalmente congregacional, então às vezes não dá pra gente ir toda semana. Mas sempre que a gente pode, a gente vai pro Cantinho Doce. Dizer que você pode ir lá no Instagram agora não, depois do podcast, né? @Cantinho Doce Guarabira, e você vai ter lá acesso a telefone para contato, né, delivery, e também o cardápio, enfim, que você pode acessar de repente e provar algumas delícias que você não provou ainda, né? Então, abraçar toda a equipe do Cantinho Doce, lá no Bairro Novo, aqui na cidade de Guarabira. Pastor, é um assunto meio delicado, mas eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre essa questão financeira. Como é que vive financeiramente um pastor? Essa é uma das grandes, talvez uma das grandes dúvidas que as pessoas têm. Muitas vezes nós, pastores, nós somos comparados com os mega pastores. Né? Porque tem pastores, tem padres também, religiosos de forma geral, né? Que ele não se contenta em andar num carrinho como o meu, como o seu, não sei nem se o senhor tem carro, né? 2012. Vai logo lá no importadão e nem exagera mesmo. Isso. Meu carrinho é um C3 2012, se acabando os pedaços. Inclusive, eu tenho que dar uma ajeitada nele para poder sair de férias. Vai aproveitar o plano do governo agora não, né? Não posso não. Nem isso eu posso. Enfim, mas as pessoas às vezes acham que os pastores são pessoas milionárias, que têm muito dinheiro. Muitos são. Na verdade mas é uma porcentagem muito pequena de pastores de megas igrejas, né? Tem um pastor de determinada denominação, que eu não vou dizer qual, evidentemente, né? Recentemente eu soube que ele o salário dele era 40 mil reais, né? Carros importados, carro na praia. Não que, por exemplo, não que isso seja pecado, evidentemente, entendo o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Do seu salário, é verdade. A Bíblia diz que o ministro que vive do evangelho, né, que prega o evangelho, tem que viver do evangelho. O pastor, o padre, o padre, qualquer sacerdote. Ele vive... Ele depende da igreja, né? do seu trabalho aqui, da sua vocação, né? Uhum. Inclusive, para quem não sabe, Juca, eu não sei como é na igreja católica, mas nós, pastores, não temos carteira assinada. Entende? Nós não somos empregados. Por quê? Porque a profissão de pastor
Ele não é tido como uma profissão, tipo, é uma vocação. Uma vocação. Então, Até onde eu sei, pastor, não sei se eu estou certo, se estou errado, se eu errar, por favor, me corrijam aí, vocês estão assistindo. Na Igreja Católica, eu acho que, por exemplo, o carro não é do padre, é da igreja. da paróquia. É né? da paróquia, né? A casa, ele mora na casa, no salão paroquial, na casa paroquial, enfim. Mais ou menos assim, né? Eu não sei, assim, uns pormenores, né? Mas no nosso caso, por exemplo, nós tínhamos na igreja, o zelador da igreja tem a carteira assinada, o secretário da igreja tem a carteira assinada e o pastor não tem carteira assinada. Não, mas paga o INSS. Aí ele tem que parte, pagar né? a parte Isso, como isso. autônomo e tal, se quiser se aposentar, entendeu? Mas tem esses detalhes que as pessoas às vezes não conhecem, não entendem, né? Eu acho assim, o pastor ele tem que viver de forma digna, né, para que ele não venha depender o passo necessidade. Mas sou também totalmente contra os pastores que exageram, os sacerdotes que exageram, que ganham quantias enormes, né, para tomar conta da igreja, e muitas vezes traz, ao invés de trazer bons olhos, traz um mau olho para as pessoas, né? É uma exploração da fé. E muitas vezes relacionam o trabalho da igreja ou agregam até a política partidária, né? Exatamente. E aí eu acho que isso pesa muito mal também. Também acho. Isso eu acho que é pior. Né? A igreja congregacional, aqui em Guarabira, por exemplo... Eu me desculpa aqui a interrupção, pastor. Eu vejo assim, o líder religioso, ele tem que orientar suas ovelhas a fazer as melhores escolhas. Isso. Não dizer qual é a escolha que ela tem que fazer, né? Inclusive, eu já dei palestras sobre política na igreja, porque, entenda bem, eu acho que as pessoas vão entender o jeito que eu vou falar agora. A política não é errada. Preste bem atenção. Porque política, na realidade, significa... a política é o bem da polis. Qual é a polis? A polis é a cidade. Se eu quero o bem da polis, se eu quero o bem da cidade, eu estou fazendo política. Entendeu? Então, todos nós que estamos envolvidos na cidade de Guarabira, quer você goste de política, quer não... Somos políticos, né? Nós somos políticos. Já dizia Aristóteles, nós somos um animal político, né? Nós somos seres políticos. A gente está envolvido na política mesmo sem querer. Não existe a pessoa apolítica, ou seja, a pessoa que não tem política. Todos nós temos. Todos nós temos. O grande problema que eu digo é quando você é partidário. Quando você começa a defender um partido ou um segmento e você obriga as pessoas a seguir a sua linha de pensamento. Não. A gente sempre deixa livre e, graças a Deus, a igreja congregacional sempre teve essa postura. Né? Aqui na cidade todo mundo sabe disso. Desde o tempo de Tavares até hoje, a gente sempre mantém isso. Tem pessoas de direita, tem pessoas de esquerda, mas a gente nunca diz, vote em fulano. A gente orienta politicamente. Olha, tem esses princípios, tem isso aqui, agora escolha o seu candidato de acordo com esses princípios. Infelizmente, nessa campanha política agora, para presidente, a gente viu isso muito. Muita polarização. Entrar muito forte nas igrejas, né? Tanto católica quanto evangélica. Como é que você ouviu esse momento para as igrejas, pastor? É complicado. Eu tive casos, não é que eu tive casos, eu conheci, né, e ouvi falar de casos e pastores que teve igreja rachada. Né? Pessoas que eram de direita, né, não suportavam aqueles que eram de esquerda e vice-versa. E terminavam brigando e deixando a igreja. E eles esquecem que política, né, passa. O político está hoje, amanhã não está mais, né? E o amor cristão deve permanecer. A gente deve ter equilíbrio. Logicamente que a gente tem a nossa posição, né, partidária, política, mas a gente não pode fazer disso um cavalo de batalha e você excluir as outras pessoas. Não, verdade. A igreja tem que ser lugar de todos. A gente tem que conviver em sociedade, principalmente dentro da igreja, né? E não deixar que problemas assim aconteçam. Vez por outra, um irmão queria, né, se exaltar, olha lá, vamos ter cuidado e tal. É porque aí também já entra a questão da intolerância, né? Exatamente. Tem a religiosa e tem a política também. Tem a política também. E aí também, quando chega no ambiente religioso, eu acho que ele chega ainda com muito mais veneno. Exatamente, né? exatamente. Porque aí eu conheço gente, por exemplo, aqui em Guarabira, que deixou de ir para missa, participar da vida da comunidade, porque o bispo, falou determinado o padre, eu acho assim, a gente tem que olhar para Cristo, né? Exatamente. Olhar para Cristo e saber que, preste bem atenção, quando você estuda a história da igreja, nunca foi bom o envolvimento quando a igreja começou a se envolver com política, desde Constantino. Constantino entrou na igreja, desmantelou a igreja toda, até o 3º século, mais ou menos, 4º século, a igreja estava até bem.
depois que começou a se envolver com Constantino, e ele constantinizou, podemos dizer assim, a igreja começou a ficar do Estado e começou a mistura, começou o sincretismo, e aí foi ladeira abaixo dentro da história, né? A reforma entendeu até um pouco isso. A reforma quis uma separação entre igreja e Estado. Isso. E conseguiu isso até determinado tempo, né? Em alguns momentos se envolveu também e só deu errado. Só deu errado. E aí... Cristo, pregue Cristo, viva Cristo, vai ter governos bons, terão governos ruins, terão governos que vão oprimir, como já aconteceu dentro da história, e a igreja não escapa disso, vai ter governos que vai ser bem. O que a gente tem que fazer, Juca, é que o que a Bíblia diz em Romanos: orem pelas autoridades constituídas, independentemente de quem são. Orem pelas autoridades constituídas, para que vocês vivam uma vida boa, uma vida tranquila. Não é? A gente tem que orar pelos governantes, independentemente de quem são. A presidência, Bolsonaro era o presidente, temos que orar por ele. Eu dizia sempre isso na igreja, e ainda digo: Lula agora é presidente, oro por ele também. É porque fica de todos os lados, né? Fica sempre aquele torcendo contra. Até parece que se der errado, ele tá a salvo, como né? diz, parece que a gente não tá no mesmo barco, tá né? todo mundo no mesmo barco, então tem que torcer pra dar certo, Tem que né? torcer pra se dar afundar, acabou pra todo mundo. É verdade. Mas o pastor Júnior também é muito ligado assim também nas redes sociais. Eu vejo sempre o senhor postando, comentando. Me fale também sobre essa parte, é importante. É importante, com certeza. Olha, desde a pandemia, a nossa igreja, a primeira igreja, acho que foi uma das pioneiras a fazer live, né? A transmitir o culto através da internet, até antes da pandemia, né? E depois da pandemia... Aliás, deixa eu abrir aqui um parênteses e parabenizar, porque tinha uma pessoa especializada na área, que era o Cando, né? Cando sempre fez muito... Ajudou bastante. Eu já estive lá algumas vezes também, lá do Cando vendo esse trabalho, muito interessante, né? E ajudou muitas igrejas aqui em Cando. Cando até hoje ajuda outras igrejas nesse sentido. E nos abriu os olhos na época da pandemia, porque hoje em dia como se diz, é normal, né? Normal. É moda, toda igreja tem live, transmite. Só que são lives bem básicas mesmo. Bota o celular lá no tripé e acabou. E às vezes só no Cando celular. não, era uma live profissional. Eu sempre acompanhei. Uhum. E aí a gente tem esse cuidado também. É como você disse, às vezes um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo é que a pandemia, ao invés de despertar mais o povo até mesmo para buscar a Deus, a gente nota também, Gilga, que muita gente ficou acomodada. Né? Se acomoda, por quê? Porque tem a live, eu vou assistir o culto de casa, tá entendendo? Vou quando der e tal, estou escutando a mensagem, estou escutando a pregação. Então houve também um certo comodismo, eu digo não só da igreja daqui, mas eu converso com muitos pastores, isso de forma geral. A igreja, as pessoas começaram a ficar mais acomodadas do que antes, né? Teve ao lado positivo, porque a gente não podia sair de casa para poder cultuar. Você lembra que houve as restrições? Sim. Né? E a gente tinha que fazer o live da igreja, as pessoas acompanhavam em casa. O que a gente espera é que a gente possa aproveitar também a internet nesse sentido. Tem um lado positivo? Tem um lado negativo? Com certeza tem também. E a gente procura estar envolvido, por quê? Porque é um novo mundo que se abriu. Não tem para onde a gente correr, né? Como seria hoje em dia sem a internet? Né? Na história tem algumas mudanças que às vezes a igreja é contra, e depois a igreja vê a burrice que foi, aí volta atrás. Por exemplo, quando surgiu a televisão. A televisão, eu já tive conhecimento, surgiu na 1950, né, que não me falha a memória. Isso. Quando a televisão surgiu, muitos pastores começavam a falar mal da televisão, dizendo que é a imagem da besta. Não sei se você já ouviu falar disso. Era só para queimar a concorrência, né, pastor? Aí não tinha anteninha, né? Que você... aqui era o chifre da besta. Entendeu? Ignorância. Aí depois começou a ver que era um meio fantástico de quê? De atingir pessoas. Começou a ter programas evangélicos na televisão. Começou a ser transmitido o programa na televisão. Entende? Quando surgiu a internet, da mesma forma, né? Muitos pastores pregavam contra e tal, isso é o anticristo, é porque Jesus está voltando, né, e tal. Aí começou a perceber que muitas pessoas que não vão para a igreja estão ligadas nas redes sociais. Redes sociais,
É ou não é? Então a rede social é um campo imenso para a pregação do evangelho também. E chega também naquelas pessoas que não podem ir até a igreja. Que não podem ir para a igreja. Nós temos pessoas, por exemplo, doentes, que assistem à transmissão da igreja. Pois é. Entendeu? Que a gente vai levar assim depois. Né? Pastor, a festa foi maravilhosa. Viu aonde? Eu vi aqui na televisão. Né? Então é um meio de você também atingir pessoas que às vezes têm até preconceito de ir na igreja. Até mesmo por causa dessas grandes bobagens que a gente vê por aí. Né? Desses falsos evangélicos que têm sido pregados por aí. Aí as pessoas, até voltando nos assuntos anteriores, colocam tudo no mesmo pacote. Né? A igreja evangélica é tudo assim, é tudo explorador. Tem que separar o joio do trigo. Eu já vi pessoas dizendo, todo pastor é ladrão. Tem até um texto que eu escrevi que diz assim, cuidado com as generalizações. Nem todo pastor é ladrão, nem todo político é corrupto e nem todo padre é pedófilo. Pois é. Mas tem pessoas que colocam tudo no mesmo bolo, né? Infelizmente acontece isso. Então as pessoas olham assim, pastor, isso é ladrão. Né? Ganha muito dinheiro, né? Ganha muito dinheiro. Não, minha gente. É uma minoria que ganha e muitas vezes concordo com o que diz a palavra e explorando a fé dos outros. E eles vão pagar quando estiverem diante de Deus. E como é que o senhor vê, pastor, essa modernização? Hoje em dia, tudo... A palavra de Deus, o senhor tem visto assim, sendo banalizada ultimamente? Tudo está se transformando em isso pode. Não, porque Deus é amor. Ele deixa, isso aqui pode. Como é que você vê também, como é que o senhor vê também essa questão das pessoas para se beneficiarem, para se protegerem, usar a palavra de Deus, usar o amor de Deus às vezes? Infelizmente, né, parece que as coisas estão piorando nesse sentido, né? As pessoas hoje relativizam muito, ou melhor dizendo, relativizam tudo. Tudo é relativo, né? Hoje em dia, até você falar sobre determinadas coisas é complicado. Né? Hoje em dia, você tratar sobre determinados assuntos, você é taxado de ignorante, de pessoa que não tem conhecimento, de pessoas que é extremista e coisas desse tipo, né? E, infelizmente, Juca, a gente tem visto isso até mesmo dentro das próprias igrejas, onde as pessoas têm relativizado muito a palavra. Ou seja, hoje em dia, não, esse é o modo de pensar... Né? Isso tem nada a ver, né? Isso é do passado. Até que ponto isso é perigoso, pastor? Para o cristão. Até que ponto é o que a própria Bíblia já diz. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Timóteo que no final dos tempos, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. A palavra apostatarão, né? A palavra apostatar significa não simplesmente se afastar do evangelho, mas chegar a um ponto de negar o próprio evangelho. Ou seja, você vai dizendo nada é pecado, tudo é permitido, né? É o que as pessoas na teologia hoje se chama de livre graça. Existe a graça de Deus. O que é graça? Graça é aquilo que Deus nos dá sem a gente merecer, né? Isso é graça. A salvação é graça. Não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez na cruz. Aliás, eu acho que a gente nem merecia a salvação, meu pastor. Ninguém merece salvação. Não é assim? Exatamente. Paulo vai dizer isso em Efésios 2. Costumo dizer que eu vivo feliz da vida, né? Porque às vezes minha mãe até diz, não diga isso não, isso é ruim. Como é que você tá? Eu digo, eu tô melhor do que eu mereço. Eu não mereço tanto, né? Pra Deus me dar o que eu tenho, eu não merecia. Mas ela, não, a gente, mãe é mãe, né, pastor? Então eu acho que também eu vou nessa linha de raciocínio. Se você que está em casa também, você que tem a Bíblia em casa, depois lê Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de você, é dom de Deus. Dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha que coisa interessante Paulo diz. Por quê? Porque já pensou se a salvação fosse por merecimento? Então quem merecia é aquele que tinha dinheiro, é aquele que poderia comprar, é aquele que poderia dar esmola, coisa desse tipo, para poder merecer. E aqueles coitados que não tem nada. Então a salvação, Paulo vai dizer em Efésios 2, é só graça, tudo é graça. A gente não merece nada. Tudo que vem nas nossas mãos é graça de Deus, é dom de Deus. Ele que nos dá pelo seu amor para conosco, entendeu? Quando você vê alguém assim dizendo, porque eu fiz isso, porque Deus faz isso, porque eu faço isso aqui. Não, isso é totalmente fora do evangelho. O evangelho é assim. Graça, eu já dei o exemplo da seguinte forma. Graça é como um mendigo que estende as mãos e diz, eu não tenho nada para dar em troca. E mesmo assim, Deus nos dá o presente. Entendeu? Isso é graça. Hoje a gente não encontra mais um Jó, né, na vida.
O cara servia a Deus, ir para a igreja e sofrer como já sofreu e continuar ali no pé da cruz, né? Como se diz. Sabe o que é que a gente encontra difícil, muito né, hoje? A gente encontra muito hoje amigos de Jó. Eu vou explicar por quê. Jó é aquele camarada que sofreu sem merecer. Sem merecer. Né? Porque Deus queria mostrar ao inimigo que ele era fiel a Deus, né? No começo, o próprio Deus vai dizer de Jó: Jó é homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. O próprio Deus dizer isso de você, não é qualquer coisa não, é ou não é? Verdade. E aí tem aquela toda trama e tudo mais que Deus faz com o diabo e tal, e Jó começa a sofrer. Perde filhos, perde bens e perde a sua saúde, né? E aí chegam os amigos de Jó. E os amigos de Jó, para quem não leu Jó, eu vou resumir aqui bem rápido. Os amigos de Jó é aquelas pessoas que começam a julgar Jó sem saber que de fato Jó era inocente. Então o que é que os amigos de Jó diziam? Ah, você está assim porque você pecou. Você está assim porque você deve ter feito alguma coisa errada. Você está assim porque você não ajudava os pobres, você tinha dinheiro e não ajudava. Aí Jó começa a dizer: olha, eu sou inocente, não entendo porque eu estou aqui. Mas no final Jó vai entender, né? Ele vai dizer: olha, eu sei de uma coisa, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E no final, Deus dá em dobro tudo aquilo que Jó tinha. Menos, preste bem atenção, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Morreram os 10. No final da vida, Deus não dá 20. Deus dá de novo 7 filhos e 3 filhas. O mesmo número. Alguém perguntou às vezes, por quê? Porque filhos não é propriedade. Filhos não é dinheiro, não é troço, não é casa, não é bens. Filho é herança de Deus. Então, a alegria de Jó, que Jó tinha com os 10 filhos, não precisava ser dobrada. Ele iria ter a mesma alegria com os outros 10 filhos. Pastor, e aquela pessoa que diz assim, mas aí morreu a esposa, os filhos de Jó eram inocentes, não tinham nada a ver com a história. Às vezes o cara lá que é ateu, ele usa disso, né? Isso. Não, que Deus é esse? Que deixou o filho do cara morrer sem ter culpa de nada. Fala um pouco sobre isso, pastor. Esse é um assunto espinhoso, um assunto difícil. Por quê? Porque, de fato, a gente tem a nossa limitação racional, né? A gente começa a ver determinadas coisas na Bíblia e a gente diz: isso é injusto. Isso é injusto. Como é que Deus faz isso, não faz aquilo? Como muitas vezes, até o ateu, né? Muitas vezes assim, como é que Deus manda matar no Antigo Testamento? Isso. Manda exterminar povos e até crianças envolvidas. Aí preste bem atenção numa coisa interessante. Uma vez eu conversando com um pastor já de idade, experiente, né, que não tinha nada de teologia, não, ele era um pastor do dia a dia, simples. Aí ele disse que uma vez um ateu conversou com ele, querendo pegá-lo, aí comentou isso: não, eu não posso crer em um Deus que manda matar povos, mulheres, crianças e animais e tal. Aí disse o seguinte: vem cá, me responda uma coisa. Se você está andando no sítio, você vê uma cobra ali, aí você acompanha aquela cobra, ela chega no ninho, está cheio de cobrinhas. Você mata só a mãe e o pai e deixa as cobrinhas vivas? Qual é a resposta? Reflexão, né? E aí? Mata todos. Por quê? Porque aquelas pessoas que Deus permitia matar eram pessoas tão más, tão ruins, entendeu? Tipo inimigos de Deus, que cortava a cabeça e colocava na praça pública para expor a maldade, para as outras nações temerem. Então não eram pessoas boas, eram pessoas más. Então, antes de chamar Deus de injusto, é preciso conhecer a cultura, né, da época. E Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 9, Juca, que de fato Deus é aquele que é o Senhor do vaso. Nós somos barros nas mãos dele. Deus é aquele que nos permite viver o tempo que ele quer que a gente viva. Deus é aquele que do mesmo barro faz um vaso de bênção e um vaso de honra, de desonra. Um vaso que faz o bem e outro vaso que ele permite o mal. Da mesma forma que ele foi longânimo, paciente, misericordioso, por exemplo, com a geração de Noé.
Até o ponto que fizeram tanta maldade Verdade. que ele não aguentou. Então ele não é injusto, ele é misericordioso, porque se ele fosse justo, ele tinha matado todo mundo. E aí também me perguntaram o seguinte, mas aí acontece com criança, uma criança foi estuprada, uma criança foi assassinada, 2 anos, 1 ano. A gente que não tem assim tanto aprofundamento na palavra, como um pastor, um religioso, um padre, por exemplo, a gente fica sem saber o que dizer, né? E aí essas pessoas usam desse artifício para, de repente, segurarem o seu posicionamento. Mas realmente Para nós é chocante. Chocante, Pra nós é verdade. chocante. Certa vez perguntaram, como é que Deus permite que um camarada ruim mate outro inocente? Como é que Deus permite que um camarada... Onde é que estava Deus? Que a pergunta é essa, né? É isso. Onde é que estava Deus que permitiu que um cara, um safado desse fizesse isso, né? Estuprador e tal. Aí uma repórter fez essa pergunta há muitos anos atrás, eu nunca esqueci, a um pastor. A resposta dele foi a seguinte: sabe onde é que estava Deus? Deus estava em todo lugar, menos no coração dessa pessoa. Entendeu? Então, as coisas acontecem, mas a Bíblia diz que Deus já determinou um dia onde há de julgar os vivos e os mortos, né? Então, Deus não deixa impune. Deus há de julgar. Só que o julgamento dele não é no tempo que eu quero, no tempo que você quer. É no tempo que ele determinou. Inclusive, eu vi já nas redes sociais um vídeo, achei interessante. O cara chega num salão para cortar o cabelo. Eu já vi esse vídeo. É interessante aquilo ali, né? E o cara disse que Deus não existe e tal. Porque viu o cabo cortando o Não é? cabelo grande, sofrendo não coisa. Quando ele sai na rua, aí chega na calçada, tem um cara com a barba grande, o cabelo grande. E aí ele pega o cara, volta lá dentro, vai lá no barbeiro e fala: barbeiros não existem. Como não existem? Eu tô aqui, eu existo. Não, não existem. Como é que barbeiro existe e esse cara tá ali na rua, o cabelo a barba quase batendo na cintura? Enfim, Deus está em quem o procura, né? Exatamente. Esse é o detalhe. Aí o barbeiro diz: eu tô aqui. O problema é que ele não vem procurar. Ele não vem me procurar. Então, As pessoas hoje vivem afastadas de Deus e depois ainda coloca a culpa em Deus. Ainda coloca a culpa em Deus, é verdade. Deixa eu agradecer aqui, pastor, também, mais uma vez, ao pessoal que tá ligado com a gente aqui nas redes sociais, rapidinho. Já A hora foi embora. Já foi embora a hora, nem vive passando. Agradecer aqui a minha esposa Caliane pelo apoio, tá me aqui comentando. Quer concorrer ao livro, viu, pastor? Pelo jeito. Vai dar de presente. Ao Adriano Gomes. Obrigado, Adriano. Parabéns pelo trabalho, Juca. Obrigado. Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, ele diz. Ótima entrevista. A bênção de Deus, nosso Pai. Enfim, fez vários comentários aqui. Obrigado, Adriano Gomes, também acompanhando a nossa entrevista. Vera Claudino, minha mãe Dona Hilda. A vocês um abraço, obrigado pela audiência. Também quero agradecer a toda a turma lá do Cantinho Doce aqui em Guarabira. Abraçar o Tiago, abraçar todos vocês que fim de semana, meio de semana, feriado, sempre estão aparecendo pelo Cantinho Doce. Cantinho Doce é uma lanchonete diferenciada, pastor, também, porque se preocupa com a saúde dos clientes, né? Lá, produto tem que ser somente de qualidade. Seu Paulo disse: nem adianta chegar aqui com um produto mais barato, porque já está perto do vencimento, que eu não quero. Não quero. Então, isso que fez com que essa credibilidade crescesse a cada dia e que hoje a lanchonete seja uma referência em Guarabira. Então, se você não conhece ainda o Cantinho Doce, é lá no bairro Novo, em Guarabira. Você vai no Instagram, @Cantinho Doce Guarabira, você vai ter mais informações, vai ter telefone para contato e vai ter um cardápio maravilhoso à sua disposição. O carro-chefe são as pizzas. Aliás, pastor, já chegou aqui, viu? Tiago disse que caprichou, viu? Disse, tá cheirosa, cheirosa. Quem tá aí é o pastor hoje, é o pastor, viu? Capricha aí, porque ele disse que é cliente deixa eu ver. É de que essa pizza aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pastor, calabresa com requeijão, frango cheddar batata, né? E banana nevada. É isso que você gosta mesmo, não? Como é que eu emagreço desse jeito? Tô na luta para emagrecer, mas tem jeito não assim. Então, obrigado, viu, Tiago, pela parceria. Obrigado aí por sempre estar com a gente e por acreditar também aqui no nosso trabalho, no nosso podcast Guarabira. Abraçar meu amigo Alain Belarmino, também tá ligado com a gente. Obrigado, Alain. Agradecer aqui ainda também a meu amigo Neto, da Ponto 1. Neto, encontrei com o Neto lá em frente ao Nopar.
E eles estão ligadinhos também sempre no podcast. Não comento, não participo, mas estou na audiência. Então sempre que lembrar, manda um abraço para mim. Pastor, o tempo foi embora, Foi né? embora. O que é que a gente faz agora? Tem que marcar parte 2 depois. Assim, começou a temporada, essa é a primeira temporada do podcast, mas outras virão. Então, gostei muito da sua entrevista, viu? Do bate-papo. Eu conheci assim, um pouco mais o senhor através de Pedro Júnior, né? Isso. Pedro, que é um amigo. Acho que faz parte também lá da igreja, né? Congrega na igreja, ele e a esposa dele, Lani. E ele sempre fala muito bem do senhor. Diz, o pastor Júnior é uma figura, gosto muito dele. E aí eu fui despertando, comecei a lhe seguir nas redes sociais, né? Já vi o senhor fazendo aquelas postagens, esses textos maravilhosos que o senhor sempre traz. E não sabia que o senhor era escritor, né? Eu via sempre as postagens, os textos, mas confesso que não sabia, não tinha atentado para esse detalhe que o senhor era escritor também. Então, fico feliz, dizer que foi um prazer tê-lo aqui conosco hoje e outras oportunidades virão, se Deus quiser, viu, pastor? Muito obrigado, eu que agradeço. Não deu tempo de a gente falar sobre aquilo que eu ia falar sobre as marcas de uma seita. Mas não, mas vou deixar, dá tempo, sim, a não ser que o senhor leve muito tempo, né? Não leva muito tempo. Pode ficar à vontade, fica à vontade. Se der... Faz questão. Não é mais do que 5 minutos, não. Faz questão, pode ficar à vontade. As marcas de uma seita, né? O que é uma seita? Todo movimento que não está de acordo com a Bíblia. Uma heresia, todo pensamento, todo ensinamento que não está de acordo com a palavra. É uma heresia, ok? Conhecer uma seita, como é que eu conheço? As 4 operações matemáticas. Muito simples de decorar. Diga quais são. Adição, né? Primeira adição. O que é que uma seita faz? Ela sempre adiciona algo à Bíblia. Por exemplo, para nós, a Bíblia é a única regra de fé e de prática. Toda seita, ela coloca mais um livro com relação ao conhecimento da salvação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, depois eu posso explicar mais sobre isso. O mormonismo, para nós, é considerado uma seita, os mormons, né? Por quê? Porque além da Bíblia, eles acreditam num livro Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor. São livros do mormonismo. Então, para eles, a Bíblia não é suficiente, como outras seitas também. Estou aqui bem rápido para a gente entender. Adição, adicionar algo à palavra. Subtração, segundo a operação matemática. Subtrair é tirar, diminuir. Então, toda seita tira algo da pessoa de Cristo. Por exemplo, nós, cristãos, evangélicos e católicos também, acreditamos que Jesus é Deus. Toda seita não crê que Jesus é Deus. Jesus é um grande profeta, é o arcanjo Miguel, é alguma coisa assim, mas nunca é Deus. Entendeu? Não faz parte da Trindade. Não faz parte da Trindade, exatamente. Descrê da Trindade. Descrê. Então a Trindade para nós é uma doutrina central, cristã, né, histórica. Ok? Então já falei sobre adição, subtração, multiplicação. Toda seita multiplica o caminho da salvação. Por exemplo, a Bíblia diz que só há um caminho para a salvação. Qual é ele? Não é igreja, não é templo, não é pastor, nada. É Jesus. Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus. Existe outro? Não. Mas toda seita multiplica o caminho da salvação. Ou seja, é Jesus, mas você tem que guardar o sábado, mas você tem que praticar boas obras. Então há uma multiplicação no caminho da salvação. E por fim, divisão, né? Toda seita divide a sua fé entre Cristo e a instituição. Toda seita diz o seguinte, isso é característica de toda seita. Toda seita é exclusivista. O que quer dizer isso? Ele diz assim, se você não for da minha igreja, você não está salvo. Não está salvo. Entende agora? Então, a salvação, repito, para finalizar, não está em instituição, está em Jesus. Eu sou congregacional, mas eu não digo só na congregacional você é salvo. Não. Você é salvo em Cristo, e Cristo você pode encontrar em várias denominações. Seria muita pretensão dizer isso, né, pastor? Não existe Seria, isso. Não, é de quem diz, né? É de quem diz. Então, toda seita diz assim, ó, você tem que ser isso aqui, ou mormon, ou testemunho de Jeová, ou seja o que for, você tem que ser isso aqui. Se você sair dessa organização, você perde a salvação. Já está fora do evangelho. Porque a salvação não é instituição, a salvação é Cristo. E para entender? Até porque a salvação, pastor, eu creio assim, que ela é conquistada dia a dia. A salvação foi eu posso estar salvo hoje, mas amanhã se eu pisar na casca de banana... A salvação foi conquistada por Cristo. A gente não conquista a salvação. A gente crê naquilo que ele conquistou. Sim. Entendeu? Mas é muito simples de entender. Adição, multiplicação, divisão e subtração.
Espero que tenha sido ficado claro. Não, Se não, muito bom. eu vou deixar a dica aqui para ver se ele me convida de novo, né, para a gente ampliar esses assuntos. Como é que... Ô, Caliano, vem me dar um apoio aqui nesses livros. Tenho 5 livros. Seria interessante deixar de suspense. E essa semana a gente sortear no Instagram. Fica à vontade. Vocês aqui sabem. O que é que o senhor disse, pastor? Vocês aqui mandam. A diretora aqui do Pode até podcast. fazer uma divulgação, né? Se inscreva no nosso canal e você tem direito. Para concorrer, boa, né? Boa. É, para concorrer. E aí, quer que eu diga Boa. agora ao pessoal que participou do programa? Continue para continuar participando. Não, esses que Participando. participaram já faz parte, né? Já estão concorrendo, Aí né? depois você só vai acrescentar e sorteia. Então pronto, então, durante essa semana, tá certo? Vocês continuem aí entrando lá. Eu vou fazer postagens também, né? De trechos aqui da entrevista com o pastor. E vocês também compartilhem, né? Vocês comentem, para que a gente possa também colocar o nome de vocês aqui nesse sorteio, tá certo? Ela mandou, a gente tem que... O pastor, lá na minha casa quem manda só é ela, Lá em né? casa também, não tem pra onde correr não. A mulher que manda, meu filho. Graças a Deus por isso, né? Que a gente às vezes quando vai mandar faz errado. Eu conversei com o pastor Antônio da Costa Júnior, ele que pastoreia a igreja congregacional de Guarabira, é uma pessoa antenada, ele também é escritor. Aliás, pastor, deixa eu pedir para o senhor dizer como é que o pessoal faz para ter acesso a esses seus livros. Todos os livros estão na Amazon também, tanto formato e-book como físico. É só procurar Antônio da Costa junto, que você encontra todos os meus livros. Tem livro infantil, tem contos e romance. Tem o meu romance, A História de Severino. A história de Severino é fantástica, é tipo Alta Compadecida. Isso, o senhor me falava antes de começar a Não entrevista, né? dá tempo a gente falar sobre isso. Dá um spoilerzinho sobre esse livro? Quem assistiu, quem conhece o Alta Compadecida, Ariano Suassuna, que é meu escritor preferido, não precisa nem dizer, né? Mas é uma história baseada no Alta Compadecida. Como tem João Grilo e Chicó, os meus personagens são José e Severino. São dois amigos que eles se envolvem com todo tipo de tramóia. Também nordestinos. Eles vão frequentar a igreja católica, vão frequentar a igreja evangélica também, e eu mostro esse mundo dos dois lados, entendeu? Faz um monte de presepada, como a gente costuma dizer, com muito humor, muita aventura. As Aventuras de Severino, para mim, o melhor livro que eu escrevi é um romance. Procure na Amazon, que você encontra, e em outras plataformas também. Antônio da Costa junto. E quem quiser nos seguir nas redes sociais, eu tenho 2 Instagram, como pastor, é o PR Antônio da Costa, e tenho o escritor Antônio da Costa. É um detalhe interessante a chamar a atenção. O da Costa é junto, né? Da Costa junto. Tudo junto aí. Pastor, um abraço, obrigado, viu? Eu que agradeço. Então, agradecer a você também pela paciência, por ter ficado conosco até agora. Dizer que a gente também vai disponibilizar esse episódio na versão áudio lá no Spotify a partir de amanhã, tá certo? Então, você que não tem tempo, não tem paciência de ficar na tela do celular ou lá no televisão pelo YouTube assistindo a entrevista, você pode também, de repente, viajando, né, fazendo as coisas aí e ouvir pelo seu celular lá na versão áudio no Spotify. É só pesquisar lá, Podcast Guarabira. Você também pode se inscrever no nosso canal. Aliás, eu faço questão de, no finalzinho do programa aqui, pedir mais uma vez, se inscreve no canal, dá um joinha pra gente. Isso ajuda muito o nosso crescimento, e vai compartilhando aqui o nosso link, porque a gente sempre vai trazer entrevistas desse nível que trouxemos hoje com o pastor Júnior. E também, se você gostar de frequentar redes sociais, lá no Instagram você pode nos seguir no @podcast Guarabira, beleza? Então um abraço, obrigado pela audiência. Se Deus quiser, a gente volta na próxima quarta-feira. Vamos dançar um pouquinho de forró, curtir o São João. Pastor gosta de forró, pastor? Gosta de São João? Como é que é? Não pode? Me falta... Deixa eu aproveitar aqui o finalzinho. É outro assunto interessante pra gente discutir, eu né? ia perguntar, esqueci, cara. Ficou no finalzinho aqui. Mas assim, se forem brincar, se forem dançar, que vão com responsabilidade, né? Que acima de tudo, seja lá o que você vai fazer, com responsabilidade, né, pastor? Exatamente. Com todo cuidado. Cuidado, com paz e com amor, isso é o que vale. É o que vale. Um abraço, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite. A gente volta, se Deus quiser, quarta-feira, hein? Com mais uma entrevista aqui dentro do nosso podcast Guarabira.